A capa de ontem do jornal português Observador é simplesmente emblemática. Traz a foto de dois grandes líderes, um político, outro religioso. Um desgastado por corrupção e mentiras, outro em constante ascensão na opinião pública, aclamado até como a consciência moral da humanidade pelo ex-embaixador Rubens Recupero. Trata-se do Lula e do Papa Francisco, dois sul-americanos que neste momento estão sob os holofotes do mundo por motivos diferentes. A indicação do ex-presidente brasileiro ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil pela presidente Dilma Rousseff foi claramente uma jogada política calculada para livrar o petista das investigações de que vem sendo alvo. A notícia chegou vergonhosamente às capas de jornais do mundo pela surpresa que causa. Um político sob investigação criminal sendo indicado para um cargo público tão importante. Mas desta vez, o povo brasileiro não deixou por menos. Depois de um domingo de massivas manifestações de rua, como não se via desde o tempo do Fora Collor e das diretas já, as multidões voltaram às ruas nesta quarta-feira para protestar, não contra um partido político ou uma pessoa apenas, mas contra uma situação que chegou ao limite do absurdo. Homens e mulheres foram protestar contra políticos que acham que podem mandar e desmandar, roubar e continuar roubando, que o povo não está nem aí. Prova disso foi a hostilização manifestada contra os oportunistas Aécio Neves e Geraldo Alckmin, que tentaram protestar com os manifestantes, mas foram impedidos. As manifestações pacíficas, principalmente vistas na Avenida Paulista, em São Paulo, parecem indicar uma lufada de esperança protagonizada por um povo aparentemente mais consciente, politizado e mobilizado via redes sociais, um ambiente virtual que dificilmente pode ser manipulado pelos senhores da mídia e por políticos desejosos de controlar as massas. Mas não nos enganemos, o perigo pode estar bem perto. Como assim? Deixe-me antes falar um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e já volto ao Brasil. Lá na terra do Tio Sam, quem está se destacando na corrida presidencial é um indivíduo que prometeu infernizar a vida dos imigrantes, construir um muro na fronteira com o México e declarar algumas guerrinhas por aí. Donald Trump, além de radical em muitos assuntos, e um radical sentado na cadeira da Casa Branca é sempre um perigo, é um xenófobo de declarações polêmicas e machismo escancarado. Em seu livro, ele chega a comparar mulheres a objetos ao escrever que, abre aspas, a beleza e a elegância, seja em uma mulher, um edifício ou uma obra de arte, não é apenas algo bonito ou superficial de se ver, fecha aspas. E disse também certa vez o seguinte: você sabe realmente, não importa o que a mídia escrever, desde que você tenha uma jovem bonita e burra. Esse é o tipo de cara que os americanos poderão conduzir ao cargo mais importante do planeta. Quando o neurocirurgião adventista Ben Carson estava no páreo com Trump, o fanfarrão chegou a dizer num comício: ele é adventista do sétimo dia? Eu sei lá o que é um adventista do sétimo dia. E dizem as más e boas línguas que depois dessa e outras falas, além das declarações ou acusações de fundamentalismo cristão e sabe-se lá mais o que, Carson começou a despencar nas pesquisas. Lula e Trump, dois líderes que não servem de inspiração. Um foi pobre e construiu uma carreira política sobre a qual jogou uma pá de cal ao se mostrar igual ou pior àqueles a quem vivia criticando e condenando. Aparentemente, por muito menos do que o PT e a Dilma andaram fazendo, Lula se uniu ao coro dos que exigiram o impeachment de Fernando Collor na década de 90. Disse também em 1988 que, quando um pobre rouba, vai para a cadeia, mas quando um rico rouba, ele vira ministro. Num tipo de profecia ironicamente cumprida por ele mesmo. Trump é um magnata podre de rico, tão podre quanto rico, que desrespeita as mulheres e não se preocupa com o politicamente correto nem com a opinião alheia. Ambos, Lula e Trump, são um risco para a democracia. Ambos representam os extremos de ideologias que não prestam e abrem caminho para radicalizações de todo tipo. Aliás, o ultradireitista Bolsonaro foi visto vociferando em Brasília a favor do porte de armas no Brasil. É disso que precisamos agora? Se a Dilma cair, quem fica? Michel Temer? O suspeito presidente da Câmara, Eduardo Cunha? O Tiririca? Esse vácuo de lideranças e de bons modelos me parece altamente propício para golpistas oportunistas e revoluções perigosas e acéfalas. Então, quem poderá nos salvar? É aí que entra Jorge Bergoglio. No alto de sua respeitabilidade de líder religioso, promotor da paz e chefe de Estado de moral ilibada. O Papa tem se mostrado um grande conciliador. Em junho de 2015, ele foi ao Templo Valdense de Turim
pedir perdão pelas barbaridades cometidas pela Igreja Católica contra esses religiosos que, na época, foram perseguidos e morreram por defender a autoridade da Bíblia e se opor a dogmas antibíblicos. E no começo deste mês, uma delegação metodista e valdense foi ao Vaticano retribuir o gesto do Papa. Sim, o Papa poderia ser o líder capaz de trazer ordem ao caos, de aglutinar, de curar feridas e inspirar as multidões, como já vem fazendo desde que assumiu seu pontificado. O Brasil está à beira de uma grave crise financeira, moral e institucional. E o mundo parece caminhar para uma nova guerra, pelo menos na opinião do fundador da empresa de inteligência norte-americana Stratfor, George Friedman. Ele disse em entrevista à publicação Business Insider que o mundo deve estar preparado para uma nova grande guerra. Cenário político e econômico instável e carência de líderes morais fortes, conflitos étnicos e crises migratórias, pessoas morrendo de fome todos os dias, não por causa da falta de alimentos, mas pela desigualdade deste mundo injusto. Comunistas com discurso revolucionário, mas que só querem viver como capitalistas, refestelando-se na riqueza que acumularam com a corrupção que denunciavam nos outros. Esse é o nosso planeta, que jaz no maligno, como diz lá em 1 João capítulo 5, verso 19, e que clama por algum tipo de líder máximo, e que virá. Mas a solução definitiva não vem do sul nem do norte, nem da esquerda nem da direita. A solução definitiva vem de cima.